Olá, meus caros amigos, estamos aqui para mais um vídeo a fim de transmitir o nosso pensamento, transmitir algumas informações sobre o que ocorre no mundo todo, hoje tumultuado, a economia realmente dando saltos esquisitos, saltos não previstos. Por exemplo, o emprego. A maior parte dos empregos que nós teremos daqui 10 anos ainda não foram criados. Eu disse desde o primeiro vídeo para vocês que administrar uma carteira de ações, administrar uma vida, administrar uma economia exige um conhecimento muito amplo. Não é só matemática, finanças, línguas, costumes, economia política, digamos, importação, exportação, mercados e assim sucessivamente. É tudo isso e muito, muito mais. Antes de entrarmos nos assuntos, eu quero dizer para vocês que nós temos apenas 500 inscritos. Mas muitos dos nossos vídeos têm mais de 1000 visualizações. Então, muita gente que vê os nossos vídeos não se inscreve. Agora, nossos vídeos não são artigo de extremo sucesso, porque nós estamos sempre no freio, sempre dizendo para você o que é de ruim que está acontecendo no mercado, o que você deve evitar, o que você deve conhecer, e se você não conhece, você não deve botar a sua colher de pau no meio. Então, não é como aqueles sites que dizem ganhe 1 milhão em meio dia, ganhe 2 milhões em um mês, adquira sua independência financeira, etc, etc, etc. Por que eu não falo assim? Porque eu não tenho bola de cristal. Eu estou no mercado há mais de 50 anos, eu vi poucas pessoas ganharem dinheiro. Poucas. Eu disse poucas. Seria assim, 50, 40, 10. Bom, uma coisa é certa, menos de 50 e mais de 50 anos. O mercado é cruel. Ele tem diversas artimanhas. Eu falei com vocês antes o aspecto psicológico do ganhar. Porque o ganhar aumenta o tamanho dos olhos, aumenta a ambição, aumenta o risco, aumenta a sua inversão na crença de que você vai ter sucesso. E nessa crença você perde tudo. Então, a advertência, prudência e caldo de galinha, desde o primeiro vídeo, foi sempre falado. Muita prudência e muito caldo de galinha, certo? Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, peço para você se inscrever no nosso canal, manifestar suas opiniões pelo e-mail previsioneseconomicas@gmail.com ou dentro do próprio site www.previsioneseconomicas.com.br, onde você tem a relação de nossos vídeos, tá? Ou então no corpo do próprio vídeo. A gente recebe muita manifestação por e-mail, por WhatsApp. Na realidade, seria interessante que fizessem parte do corpo do vídeo. Bancos. Nós tivemos uma semana aí agora de bancos dando resultados. O Banco do Brasil, que esperava se bater a boca do balão, foi e mais ou menos empatou com o Itaú. Ou o Itaú teve um lucro um pouquinho maior que o Banco do Brasil. Já o Bradesco foi o contrário. O Bradesco recuou, né, no seu ganho semestral. Vamos falar agora um pouco sobre a natalidade. Eu já falei para vocês em diversos vídeos sobre a preocupação com a terceira idade. E eu acho que eu posso falar em terceira idade. Eu tenho 80 anos de idade. Vivi fases e fases. E hoje estou vivendo uma fase que não é fácil. A terceira idade exige gastos muito grandes, muita despesa médica, remédios e pouca rentabilidade. Até porque no Brasil um professor de 60 anos é considerado velho, é colocado no armário da inutilidade. Enquanto nos países adiantados, os velhos de cabeça branca são aproveitados. Há pouco tempo eu me candidatei a um cargo numa empresa, por brincadeira até. Eu com 79 anos de idade. Provocou-se muito riso, muito riso. Fora do Brasil, talvez eu tivesse conseguido o cargo. Por quê? Você com 70, 80, 60 anos, você acumula uma carga muito grande de conhecimento. É um grande conselheiro.
está dentro do campo da prudência. O que está acontecendo? O que está se prevendo no Brasil a partir de 2040? A estagnação e o início da diminuição da população. Ao envelhecimento, o número de velhos cresce, o número de força de trabalho diminui. Ou seja, os contribuintes para uma previdência, que eu não sei nem se é bem administrada, a do Brasil, a gente fica na dúvida, porque o aposentado com um salário mínimo, aí é de duvidar que ele consiga viver. Ele pode até sobreviver, mas viver bem não vai viver. Não é o caso da Noruega, por exemplo, onde a receita do petróleo é toda dedicada à terceira idade. Você tem mecanismos do Brasil, como VGBL, PGBL e etc., que são o quê? Promessas de complementação da renda após a aposentadoria ou após um certo tempo. Mas eles são bons? Eu já comentei com vocês há pouco tempo. Não são. Não são bons. Eles dão rendimento? Dão. Acompanha a inflação? Não sei. A maioria deles aplica, são de bancos que aplicam esses ativos em empresas do seu controle. Nem sempre empresas boas. Nem sempre empresas que estão fluindo com lucro. Né? E as comissões dos bancos são também extravagantes. Isso tudo somado, no final, a sua aposentadoria não vai ser aquilo que você gostaria que fosse. E com esse declínio da população, a situação vai ficar pior. E o que você está fazendo para chegar lá na minha idade um pouco menos pior? Já falamos isso em muitos vídeos aqui. Veja bem, o problema é tão sério que Hong Kong está oferecendo dinheiro para que as pessoas tenham filhos. Por outro lado, já tem cientista louco dizendo que nós vamos alcançar a imortalidade nas próximas décadas. Fazer o que com esse povo todo? Comigo? Fazer o quê? Eu com 90 anos, 100 anos, 150, ocupando o lugar dos outros? Então, veja bem, o problema da aposentadoria cresce a dia e no Brasil ele fica mais sério porque você não tem investimentos que tenham uma certa certeza de rentabilidade. Uma hora o mercado imobiliário está péssimo, o mercado acionário esse ano está horroroso, pavoroso. Né? Temos aí a fábrica de bilionários da WEG, que está investindo no mundo inteiro, tem pernas no mundo inteiro, e o papel cai. Certo? Por quê? Porque também não tem dinheiro. Né? Você vê o caso do Magazine Luiza e da Casas Bahia. Estão aí lutando para sobreviver. Vão sobreviver? Não sei. Uma coisa é certa, a população permaneceu constante. A massa salarial diminuiu. O poder de compra diminuiu. E surgiram novos players no mercado. Amazon.com, os chineses, que estão dando muito trabalho. Né? Enfim, então o bolo é o mesmo e o número de participantes é muito maior. O Mercado Livre, agora há pouco, acaba de registrar um lucro extraordinário. Mas veja bem, o Mercado Livre tem uma tática de trabalho que ela vende o que não está no seu estoque, está no estoque do outro. Então, o resultado, ela deve ter uma comissão menor, mas uma venda extraordinária. O resultado foi, agora há pouco, essa explosão de lucros. Voltando à natalidade. Vocês sabiam que uma fábrica da Nestlé, na Irlanda, vai fechar? A fábrica dedicada a produzir alimentos para crianças. Sabe por quê? Porque ela é voltada só para exportar para a China. A Irlanda oferece certas vantagens que nós já citamos aqui, fiscais, e, em consequência, ela botou a fábrica ali. Por que ela vai fechar essa fábrica? Porque a natalidade na China caiu, eu se não me engano, eu não estou lembrado aqui de memória, mas, até achei. A China diminuiu de 18 milhões de nascimentos ano para 9 milhões de nascimentos em 2023. Olha bem, caiu pela metade. Então a demanda de alimento para criança também vem pela metade. Então vocês estão vendo como é que os fatores, que eu sempre digo para vocês, o mercado financeiro ele não depende de premissas lógicas. Os governos atrapalham. Por exemplo, no Brasil, a privatização das refinarias. Com esse governo parou. No outro governo estava a todo vapor. Certo? Parou por quê? Porque esse governo tem uma outra filosofia. Né? Então, o resultado, a
há de se pensar todos os momentos, todos os dias, o que é que vai ser amanhã e como que eu me preparo para o amanhã. Porque vocês estão vendo a série de variáveis, né? Veja bem, o lucro da Petrobras saiu essa semana. Caiu 42% no terceiro trimestre. A empresa diz que são os efeitos cambiais negativos. Não sei, porque o real valorizou. O dólar desvalorizou. A maior parte é importado, principalmente o diesel, né? Então não dá para entender o porquê nesse caso. Ela terminou com um lucro de 26 bilhões, queda de 42% nesse trimestre, né, em relação ao outro. Né? Dizem que houve impacto financeiro, custo financeiro, etc, etc, etc. Agora, vamos lembrar, o petróleo teve uma supervalorização e o Brasil exporta muito petróleo. Então, é uma faca de dois legumes, realmente. Vamos lá na China, voltar na China, nós falamos na natalidade. A China hoje é um país que preocupa muito. Uma das preocupações que saiu esses dias é o desaparecimento de executivos. Quer me parecer pelos artigos que quando o executivo toma providências na sua empresa, que desagrada o governo, ele pode chegar a ser um ato de mágica a desaparecer. É uma coisa desinteressante e triste, né? Muito desinteressante e triste. Bom, então nós voltamos hoje com esse vídeo, né, abrangendo a natalidade, mais uma vez preocupando com o amanhã, com seus 80 anos, que é o meu 80 anos de hoje, que não estão sendo fáceis. Pense bem o que você vai fazer. Analise, mas lembre de uma coisa, a economia é um quadro inconstante, incerto e imprevisível. Muito obrigado, espero ter dito alguma coisa de proveito. Até mais.